Amém, queridos? Podemos começar então? O pessoal que está na frente, ali nos corredores, né? Lá no fundo, tomar nossos lugares para a gente iniciar então. Queria desejar aos irmãos um bom dia, uma boa manhã a todos, amém? Saudar também os irmãos que estão nos assistindo, né? Online, sejam todos abençoados na graça multiforme de Jesus. Bom, dentre algumas metas para 2024, não sei se todos receberam, acredito que sim, o nosso calendário para esse ano está fixado uma cópia no mural. E depois a gente vai falar melhor sobre isso nos avisos. Ia perguntar uma coisa para os queridos, né? Aquilo que a gente meditou domingo passado sobre os rastros de amor de Jesus, né? Como é que nós estamos nisso, né? Gostaria de perguntar. A gente divulgou, né, o material que a gente compartilhou domingo passado. E no grupo também a gente teve falando um pouco desse assunto, né? No pequeno grupo também, sobre a gente... Isso é uma coisa que Deus vem nos incomodando, tá? Para a gente realmente ser igreja nas casas, lares redentores. E seguramente, amados, o trilho para a gente chegar nesse ponto foi marcado pelas pegadas que Jesus deixou. A gente pretende desenvolver nas orações, no pequeno grupo, nas orações, principalmente nas ações, né? Que a gente crê assim, não precisa fazer grandes estudos sobre isso, realmente é praticar, viver, buscar isso, né? Que o nosso modelo, o nosso padrão, né, não pode ser menos do que Jesus, que é o nosso alfa, ômega, princípio e fim. Tá? A gente pega o microfone para falar com várias pessoas, a gente não se contém só em falar o script daquilo que a gente colocou, a gente quer sempre impactar, causar um pouco, né? Às vezes a gente quer assim, ser muito revolucionário, quer tocar mesmo fundo. Mas, amado, acima de tudo isso, né, acima da nossa tentativa de expressar da melhor forma possível, às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, isso é natural, né? Mas o nosso ponto ômega, amados, né, que é, parafraseando o Frei Teilhard de Chardin, é um trabalho que eu lembro que a gente teve que desenvolver no segundo ano de engenharia, lá na PUC. A PUC, todo curso, independente do que fosse, tinha que ter a matéria antropologia teológica, né? Era obrigado a ter isso. E no nosso grupo, né, que eram vários grupos formados para fazer trabalho em equipe, tinha esse lance do ponto ômega de Teilhard de Chardin, né? Para quem conhece a Jesus pela salvação, não é nada assim difícil. Quer dizer, é muito óbvio. Quem entende, né, quem não discerne as coisas do Espírito precisa teorizar, precisa ler, estudar e chegar a essa conclusão que nós, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, já entendemos que Ele é o nosso alfa e ômega, né? Enfim, nunca houve e nem terá outro além de Jesus, como princípio, meio e fim das nossas vidas. O fim da lei, o verbo, toda a Escritura gira em torno do verbo, que é Jesus, né? Mas por que vão perguntar, mas por que tem que reforçar sempre, enfatizar esse tipo de coisa, né? Por que reforçar isso? É porque a gente precisa, amado, inculcar na nossa mente. A gente tem que estar sempre marcando, gravando isso. Jesus é o nosso início, meio e fim, sempre. Sempre foi e sempre será. A gente precisa estar sempre repetindo isso. Inculcando mesmo, martelando ali, aquela coisa de gravar, para nunca mais esquecer. Né? E esse é o ponto, amados. Não somente nas mentes, né? Nos corações, nas memórias, tudo, nas atitudes. Sempre está reforçando isso, Jesus. Nós vamos cantar um pouco isso também nas canções de hoje, né? O que diz em Isaías 35:8? E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois somente será para o seu povo,
quem quer que por ele caminhe não errará, nem o louco, nem o cara que não bate bem da cabeça. Se ele enveredar por Jesus, ele não erra. Vê como é profundo isso. Quem é o caminho, né? Quem é o caminho para nós? Vamos ficar em pé e orarmos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por cada vida, por cada lar aqui, Senhor. Oh Deus, que o teu nome seja glorificado, exaltado, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para a tua glória e honra, não para a nossa, Senhor, mas dá glória ao teu nome, Senhor. É o que nós pedimos e clamamos, Senhor, e declaramos: tu és Rei, Senhor, tu és Senhor dos Senhores. Aleluia, em nome de Jesus. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente, diante deles triunfou, e assim mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados, despojando as potestades, nos expôs publicamente, e assim mesmo triunfou, e assim mesmo triunfou. Jesus riscou as cédulas que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos se exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, de novo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. De tudo que é. Por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Que a sombra, ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, ele é nova aliança. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata
Que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas de nova aliança. Ele é o esplendor da glória. Expressão exata do Pai, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, Jesus, que assentou-se à direita da majestade, Jesus, tão superior aos anjos, Jesus, incomparável Filho de Deus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, Jesus, que assentou-se à direita da majestade, Jesus, tão superior aos anjos, Jesus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, Jesus, que assentou-se à direita da majestade, Jesus, tão superior aos anjos, Jesus, o incomparável, o Filho de Deus, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, Jesus, assentou-se à direita da majestade, Jesus, tão superior aos anjos, Jesus, o incomparável Filho de Deus, Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença
declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre tua família clame o santo nome Jesus. Novamente, essa estrofe. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre tua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, teu nome é osso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em Deus.
coração. Ansiedade e meio saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Enquanto a gente continua este coro, teu nome é cura. Se você tem algo dentro de você que precisa ser colocado agora diante de Deus, para que Deus opere um milagre na sua vida, pode vir aqui à frente para orarmos juntos. Amém? Se você tem sentido alguma coisa que tem te amarrado, que tem prendido você, travado a tua semana, ou um dia, algumas horas, e precisa ser ministrado, manifeste teu desejo. Amém? E nós vamos estar aqui para levantar um clamor para Jesus. Amém? Amém? Eu vou pedir aos presbíteros, aos obreiros que estejam também junto aqui, apoiando as pessoas que precisam de uma cura, de uma ministração agora. Amém? Amém. Aleluia. Não tem problema de espaço não, queridos. O céu é o nosso limite. Se você tem alguma doença, alguma coisa que está oprimindo, que está dificultando, é hora de deixar aos pés de Jesus, para que Ele pise em cima, para que Ele ministre cura, libertação. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom dia. A Bíblia fala que se está alguém enfermo, faça oração. Amém? E se tiver alguém com pecado, confesse o seu pecado, né? E o Senhor fará a sua cura. Amém? Então, nós vamos aqui orar. Vamos ungir com óleo, conforme o mandamento do Senhor. Amém?
Amém. Glória a Deus. Bom dia. Talvez a gente tenha algum aviso para passar aí, né? Vamos deixar, né? Que bom estarmos juntos. Amém? Glória a Deus. Esses momentos são os momentos mais importantes da igreja, onde a gente coloca aquilo que está passando na nossa vida, aquilo que está acontecendo, as nossas necessidades, as nossas angústias diante do Senhor, e os irmãos oram por nós e a presença de Deus invade as nossas vidas. Eu penso que esse é um dos melhores momentos do corpo de Cristo. Amém? A gente veio agora acabamos de chegar do acampamento lá com os adolescentes, né? Então, os adolescentes aí, bom dia, tá todo mundo com sono, né? Mas eu creio que Deus vai fazer algo nessa manhã aqui, né? Vai acordar todo mundo. A gente também teve a presença da família da Evelise com a gente, né? Desde ontem. O Danilo ministrou ali às crianças, aos adolescentes, né? E a gente teve também o seu Eliseu com a gente. Foi muito bom ter o senhor com a gente. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa aqui, dar um oi para a igreja, né? Pode, por favor. Aqui a gente gosta de gente que fala. Eu cumprimento a igreja com um bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? É mais palavra de gratidão aos irmãos, né? Quando souberam da crise que eu passei nesses últimos dias, início de, praticamente meados de dezembro, né? Fiquei bastante ruim. Talvez todos os irmãos não saibam, eu participo de uma pesquisa no AC Camargo, que é especialista, né, no tratamento do câncer. É um produto, um medicamento que nos Estados Unidos tem dado bom resultado, mas a Anvisa aqui no Brasil ainda não liberou, né? Eu faço essa pesquisa lá desde novembro, né? E nesses últimos dias eu tomei um medicamento lá que me deu uma reação, meus queridos, que foi... Nossa, como dizia, né, o Danilo aí, né? Se eu levantasse o braço, Jesus pegava, né? Mas foi, doía o joelho, doía o ombro, doía o cotovelo, doía tudo que era lugar. Eu vim dia 16 aqui, né? Foi dia 16, né, Piozinha? Para ver os enfeites, né, de Natal. Nossa, fiquei o dia inteiro deitado. Na noite, não tinha posição para ficar deitado, doía todo o corpo. Mas foi uma reação medicamentosa, né? Enfim, vou resumir bastante. Eu tive inflamação na urina, depois deu hepatite, e depois deu aquele vírus da catapora e sarampo, né? Porque a imunidade baixou bastante. Então, fiquei 21 dias tomando esse medicamento. Eu não tinha ânimo para atender telefone, responder zap, sabe? Nossa, eu ia no banheiro quando eu estava realmente, sabe, nos últimos momentos, né? Porque o desânimo bateu, gente. Não tinha fome, nos primeiros dias eu comia legal, mas depois já não tinha mais vontade de comer arroz, feijão, carne, e lá a comida é excelente, viu? Eu não tinha restrição de dieta, a comida era muito boa, mas não tinha vontade, precisava comer e não descia, né? Se forçasse, talvez voltava. Mas eu sabia que havia uma igreja, né, de joelhos em terra, clamando, pedindo, e é isso que nos mantém de pé, não é verdade? E eu agradeço ao pastor Marco, ao pastor Wagner, né, e a igreja como um todo, que aí falava, olha, o pessoal está orando por você, né? Acho que o Igor, né, ontem nós conversamos ali, falou, olha, o Igor estava orando por nós. E eu sei que isso é bom, queridos, porque quando comecei lá atrás, em 2018, com o tratamento, né, a família se uniu, a igreja se uniu, não somente o meu ministério, né, mas as igrejas se uniram, e isso é importante, né? E o salmista fala, né? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Igreja é isso, igreja é sem placa, igreja é sem nome, né? Lá não vai estar a Peniel de um lado, a Assembleia de outro, né? Não, vai estar todo mundo junto. É um povo ordeiro, né? Fala que é pequeno, zeloso, mas de boas obras, né? E a obra é essa, né? E talvez aconteça isso em nossas vidas, né? Como o país atravessou pela Covid, né? Para nós estarmos unindo. E vendo, né, que a nossa vida é muito tênue, é muito pequena, né, de uma hora para outra. Tiago, né, escritor da carta, fala assim, olha, que a nossa vida é como vapor, né? Hoje está e amanhã já não existe mais. Pedro fala que o homem é como a erva e a flor, né, da erva é como a glória do homem. Seca-se a flor, né, seca-se a erva e cai a sua flor, né? Esse é o homem, né? E só que nós, infelizmente, não damos conta disso, não é verdade? O dia a dia nos tira essa percepção de vermos quão frágeis somos, não é? Nós saímos, não sabemos se regressamos, mas o importante é que nós, né,
Para passarmos dessa para uma outra vida, temos que experimentar a morte, né? Oxalá, né, pastor? Se nós fôssemos arrebatados, né? Fôssemos como Elias, como Enoque, né? Fôssemos arrebatados, seria muito bom. Mas, né? Se nós morrermos com Cristo, com Ele, nós viveremos. Amém? Então, Deus abençoe grandemente essa igreja, esse ministério. O Isaac que me cede essa oportunidade. A gente, né, o Januagir aí, né? A gente está juntos, tá, irmãos? A gente une nossas forças, né? Como diz, é nós, tá? É nós aí. Hoje, né, a gente não pode estar contemplando face a face, mas nas orações a gente está unido, querido. E que seja isso o intuito da igreja, né? Pregar, falar, independente de placa, não é? Não há favoritismo, né? Nós somos a igreja de Cristo, um povo comprado pelo sangue de um inocente. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Amém. E a gente vai continuar orando pela vida do seu Eliseu, porque aqui a gente acredita na cura total. É uma luta difícil, todo mundo sabe, lutar contra um câncer não é fácil, mas Deus pode dar a cura total ao Senhor e a gente vai continuar orando por isso. Amém? Pediram para eu pegar a nossa caixinha da oferta. A gente vai estar passando um vídeo com uma música agora. E enquanto isso, se os irmãos quiserem trazer as ofertas, vai ser bênção. E eu queria que vocês prestassem um pouco na atenção na letra da música. Amém? Esquerda, volver, descansa, frente pra retaguarda, sentido, marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Santo da verdade, coração da justiça, sapatos da preparação, pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Aleluia! Estamos envolvidos numa grande batalha. Amém? Você crê nisso? A gente pode estar sentado aqui agora, na maior tranquilidade como estamos, cadeira confortável, ventilador fazendo um ventinho aí, som agradável, cercado e rodeado de amigos e família, mas a verdade é que nós estamos numa grande batalha. De um lado, Deus, a sua palavra, a igreja, a fé. Do outro lado, diabo, Satanás, o inferno, os demônios,
Todo esse tipo de coisa é contrário a Deus, é contrário à igreja, é contrário à nossa vida. Amém? Ultimamente, essas palavras têm sumido dos púlpitos, das pregações. Você não escuta mais falar diabo, Satanás, inferno, pecado, destruição, maldade. Mas isso é real, isso existe. E a palavra nos orienta a tomar posição, a tomar um lugar nessa batalha, ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Amém? Essa é a minha preocupação nesses dias. A gente tem que sempre no nosso viver, naquilo que estamos fazendo, naquilo que está acontecendo ao nosso redor, nas coisas do dia a dia, sempre ter a consciência de que no mundo espiritual, no mundo onde a gente não enxerga as coisas, está havendo grande batalha. E não é uma batalha qualquer, é uma batalha severa e cruel e pesada. Amém? Os irmãos conseguem entender um pouco disso? Certo? A gente tem que sempre pedir a Deus para que o nosso coração seja inundado dessa vontade de ter essas revelações, de enxergar um pouco disso que está acontecendo. Porque o normal é nós nos acostumarmos com as coisas normais da vida e esquecermos que essas coisas estão acontecendo. Esse é um perigo tremendo. É um perigo complicado. A partir do momento em que eu aceito viver a normalidade dos meus dias, sem me preocupar com o que acontece na esfera celestial, onde há essa tremenda batalha, nós viramos vítimas dela. A partir do momento que eu deixo de lado a percepção de que somos soldados de Jesus, somos soldados de Deus, somos filhos de Deus, participantes desse mundo espiritual e não do mundo terreno, se nós perdemos essa noção, nós somos vítimas daquilo que está acontecendo. E não para o lado bom, para o lado ruim. Eu gostei muito das músicas que a gente cantou agora nessa manhã aqui, porque todas elas tinham Jesus, né, Celso? Parecia que era uma direção aí, falando de Jesus, né? Essa primeira música é muito legal, a gente canta ela pouco, deveria cantar mais, né? Jesus riscou a sério. Uma música linda. E qual é o meu ponto nessa manhã? Nós não podemos conhecer Jesus apenas na superficialidade de quem Ele é. Nós precisamos trazer a vida de Jesus completa, o pacote completo da vida com Jesus, para o centro da nossa vida. Colocar Jesus na centralidade daquilo que somos e daquilo que fazemos. É o único caminho para a vida daquele que crê. Não existe outra opção. Se Jesus não for o centro da sua vida, da sua família, da sua casa, você não está vivendo o Evangelho como a palavra de Deus nos apresenta. Vocês creem nisso? Alguém aqui acha que dá para viver um Evangelho superficial? Não dá. A partir do momento que nós estamos num evangelho superficial, aquele que não coloca Jesus no centro de tudo que fazemos, nós estamos apanhando na vida espiritual e nessa guerra, nessa batalha gigante que acontece entre Deus e Satanás. Se Jesus não for o centro da nossa existência, de tudo aquilo que fazemos, de tudo aquilo que pensamos, de tudo aquilo que planejamos, nós não conseguimos ficar de pé dentro da batalha espiritual que está acontecendo. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, né? A gente não é chamado por Deus a pegar em armas de verdade para lutar contra qualquer coisa que seja. Não é isso que a palavra nos diz. Mas ela diz que a nossa batalha é contra principados e potestades. Eles existem. Eles são reais, não é mentira.
não é mentira. E isso precisa estar muito concreto no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos entender um pouco disso, o que está acontecendo, porque é bem difícil entender tudo, tá? Mas para nós podermos tomar posição ao lado de Jesus e não ficar de um lado para o outro no meio dessa bagunça, dessa batalha espiritual. O meu maior medo é eu ter uma vida onde eu não estou conectado com as coisas que estão acontecendo e por causa disso ficar sofrendo as consequências de não estar vinculado 100% a Jesus. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha casa, para minha esposa, meu filho. Eu não quero isso, irmãos, para a congregação. A congregação onde estamos, onde congregamos, precisa ser um lugar que tem clareza das coisas que acontecem no ambiente espiritual. Nós não podemos apenas viver de vir aqui no domingo de manhã, aí você participa do seu grupo caseiro. Tudo isso tem que ser feito, tá? Não é nada disso. Mas mais do que isso, precisamos ter uma noção e uma clareza espiritual e nos engajarmos nessa batalha que ocorre a todo instante. Deus contra Satanás e seus demônios. Eu estou do lado de Deus, amém, irmãos? Eu quero que cada um de nós estejamos ao lado de Deus. E tem um perigo, aí que eu queria chegar, tem um perigo. Porque às vezes nós achamos que conhecemos Jesus. Nós achamos que entendemos o Evangelho, nós achamos que estamos tudo ok. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. E eu vou mostrar para você um exemplo aqui na palavra de Deus, de algo muito sério. Já faz, acho que um mês que eu estou com esse texto na mente para compartilhar aqui. Já até comentei com algumas pessoas. Mas eu queria que os irmãos abrissem no capítulo 19 do livro de Atos. Eu vou dar um panorama geral para vocês aqui. Paulo estava pregando na cidade de Éfeso. Estava falando sobre Jesus na cidade de Éfeso. E ele não estava falando para todo mundo da cidade de Éfeso. Paulo, ele tinha um esquema. Quando ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele ia pregar o evangelho era no meio dos próprios judeus. Então, vamos relembrar aqui. Éfeso não é uma cidade de Israel, da Palestina. E Paulo estava num lugar estrangeiro, e o primeiro lugar que ele vai para pregar o evangelho, aí viu o Juninho, estiveram por lá, não é? Olha que legal. Depois eles podem compartilhar com vocês como que é ali a região de Éfeso. E Paulo, quando chega nesse lugar, ele primeiro vai na sinagoga, ele vai atrás dos judeus e tenta ensinar os judeus acerca de Jesus. E ele passa um tempo lá, pregando, ensinando, e as pessoas começam a conhecer sobre Jesus, mas tem um episódio aqui muito complicado que demonstra um perigo para a gente. A partir do versículo 8. Vamos prestar bem atenção no texto, pessoal. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses, ou seja, Paulo está lá na sinagoga junto com os judeus. Os judeus já tinham de antemão um conhecimento acerca de Deus, certo? Não eram pessoas que não conheciam a Torá, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Eles já tinham uma grande noção sobre quem era Deus e Paulo estava ali introduzindo Jesus como Messias. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra de Deus. Paulo ficou 2 anos ensinando acerca de Jesus naquele lugar. Imagina, 2 anos, o apóstolo Paulo
Não era qualquer pregador, não era eu que estava lá, não era nenhum de nós, não era nenhum grande pregador americano ou mesmo brasileiro, não, era o apóstolo Paulo. Imagina se Paulo passasse 2 anos aqui em Indaiatuba nos ensinando acerca do Evangelho. Tem um grau aí, né, de eficiência. Era Paulo, não era qualquer um. 2 anos ensinando ali em Éfeso. Versículo 11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, olha só o que vai acontecer aqui. Presta muita atenção, irmão, porque o negócio é sério. Quando eu falo que existe uma grande batalha espiritual, ela é real, tá? Olha só o que aconteceu. Os judeus que ouviram por 2 anos Paulo falando acerca de Jesus, chegaram para expulsar o demônio. Versículo 15. Todavia, o espírito maligno respondeu: olha, conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são vocês? Você percebe o diálogo? O nível do diálogo aí? Os caras, vamos lá então. Paulo passa 2 anos ensinando em Éfeso os judeus. Então eles passaram 2 anos ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, quem era Jesus, sobre o poder de Deus, tudo mais. Judeus que já conheciam de antemão Deus, pela palavra, pelo ensino do Velho Testamento. Então assim, não eram quaisquer pessoas. Eles estavam bem calçados a nível de informação, a nível de pregação de palavra, a nível de ensino. E eles resolveram que iam também, já que Paulo estava fazendo grandes milagres, eles também iam atuar. E eles saíram e quando encontraram o demônio, falaram: ó, eu mando você embora em nome daquele Jesus que Paulo prega. O demônio fala para eles o seguinte, diálogo cabuloso aí. Olha, Jesus eu sei quem é. Paulo também eu conheço. Então aqui você percebe, o demônio, o Satanás, seus demônios, eles conhecem algumas pessoas. Certo? Jesus, obviamente, eles conhecem, mas eles conheciam Paulo, sabiam da atuação de Paulo, do poder de Paulo, da vida de Paulo, eles sabiam tudo isso. Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas e vocês? Quem são? Quem aqui já ouviu essa pregação sobre esse texto? Acho que a maioria dos irmãos, é muito conhecido esse texto, certo? O problema é que algumas vezes que eu ouvi falar desse texto, o pessoal para nesse versículo aí. O pessoal geralmente para aí e fala tudo isso que eu falei, etc. Mas aí, galera, o problema aqui está no versículo que vem depois. Versículo 16. Então, o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Opa! Vocês viram o que aconteceu? Era um grupo de judeus que foi lá e falou para o demônio ir embora. O demônio falou: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês eu não sei quem é. Só que não parou aí. Diz que o demônio sentou a pancada neles. Entendeu? Diz que o demônio deu uma surra neles. E eles saíram pelados
e todos machucados, imagino que chorando, gritando, com medo. Onde que eu estou querendo chegar? Se você não conhece Jesus, se nós não temos um relacionamento verdadeiro, constante e poderoso com Jesus, meu irmão, você está correndo um sério risco. Eu estou correndo um sério risco de tomar pancada do diabo, de ser espancado pelo diabo. E eu não estou falando aqui fisicamente não, viu? Pode até acontecer, viu? Uma vez eu estava andando numa cidade de Minas, a gente estava de férias em julho com a minha família, e passou um cara na minha direção, assim, e eu senti aquela aura, né, fala, maligna naquele ser ali. Ele colocou a mão na minha cabeça, assim, e apertou, sabe? E eu senti um choque ali, espiritual. Pá. Né? Podia ter apanhado ali, talvez. Mas não é de surra e espancamento físico que eu estou falando aqui, não. Meus irmãos, às vezes, sem perceber, nós estamos apanhando espiritualmente. Seja na nossa vida pessoal, seja nos nossos relacionamentos na nossa família, seja na nossa vida profissional, seja em qualquer coisa que fazemos. Quando Jesus não é o centro, quando a presença de Deus não é constante, a gente está sujeito a apanhar espiritualmente das forças malignas que operam contra todo aquele que crê. Olha como isso é sério. Repito, os queridos aqui que tomaram essa surra, eles conheciam Jesus, assim, de ouvir falar. Eles tinham todo o ensinamento, eles tinham toda a doutrina. Eles viram Paulo atuando. Eles viram milagres extraordinários acontecendo. Porque o versículo aqui de antes fala que Paulo, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Então eles viram o extraordinário acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Nós precisamos estar constantemente de joelhos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, sempre com um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que busca a presença de Deus. Amém? É a única coisa que vai salvar você. Ninguém pode salvar você a não ser Jesus. A sua vida, a sua obra, o seu ministério. Não adianta se o meu pai é crente, se minha mãe é crente, se meu avô não sei o que lá. Não adianta. Cada um de nós precisamos ter um relacionamento constante com Jesus. E não é um relacionamento qualquer. É um relacionamento onde Ele é central. Onde Ele é centralidade. Onde todas as áreas da nossa vida orbitam em volta do Evangelho do Reino de Deus. Só se eu tiver um relacionamento com Jesus, puder chamar Ele pelo nome em oração, ter comunhão com Ele, eu posso entender essa batalha, essa grande batalha que acontece ao meu redor e tomar posição diante de Deus. Meu querido, o que eu faço nessa manhã para nós, e eu não estou falando para você, eu estou falando isso para mim. Eu preciso ouvir o Evangelho, eu preciso ouvir o que a palavra de Deus está falando. Então quando eu falo aqui, automaticamente eu também estou ouvindo. Então não pense que eu estou falando para você, eu estou falando para nós. É um apelo aqui nessa manhã. Nós precisamos adentrar a realidade da vida de Jesus completamente. Não é um pedacinho, não é uma parte. Tem que ser um envolvimento, um relacionamento completo e total. Só isso vai nos trazer a salvação. Engraçado também que a gente acha que quando a gente é salvo, a gente está sendo salvo
do diabo, do inferno e tudo mais, né? E somos mesmo. Né? A Bíblia fala que Deus nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas Romanos também vai falar que nós somos salvos da ira de Deus. Através de Jesus, através do Filho ungido, do Messias que morreu, ressuscitou no terceiro dia, nós também somos livres da ira futura de Deus. Amém? Nós precisamos de uma vida centralizada em Jesus e no seu Evangelho, na sua palavra. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe pastor, profeta, nada que vai te salvar. A única coisa que vai te salvar é um relacionamento com Jesus. E eu vou falar, irmãos, a gente usa muito pouco do poder de Jesus. Eu tenho falado com os irmãos aqui, quando a gente reúne pessoal da liderança para orar, para buscar alguma coisa de Deus, eu sempre estou falando que existem algumas tarefas que são primárias na igreja. Tem muita coisa que a gente faz na igreja, mas algumas, ao meu ver, ao meu entender, elas são primárias e elas são extremamente necessárias. Oração, leitura da palavra, comunhão verdadeira uns com os outros, jejum. A igreja pode fazer centenas de coisas, mas o central, aquilo que é uma atividade espiritual, é o que vai nos aproximar de Jesus. Amém? Não adianta a gente ficar inventando coisa, inventando moda. Claro que como um grupo organizado, uma sociedade organizada aqui, a gente tem várias coisas. Por exemplo, essa noite, os irmãos não sabem, mas eu e a Dorothy, a gente dormiu numa barraca. Qual que era a largura da barraca, amor? Ih, sumiu com o Rafael. 1,30. Eu fui comprar a barraca sexta-feira na loja, aí a moça olhou lá e falou, não, cara, fica tranquilo, leva essa aqui que é sucesso. Vai ser uma noite só, vocês vão aguentar. Olha a ideia da moça. Eu falei, não, beleza. Né, você está me orientando, você é profissional aqui, né? Vou levar essa. Cara, a hora que a gente montou, o Felipe olhou e falou, viu? Você vai dormir sozinho aqui? Eu falei, não, é para mim e para a Dorothy. Não, esquece, não vai dar. Irmãos, de alguma forma deu. Ela dormiu, eu fiquei acordado. Mas assim, o que eu estou querendo falar? A gente passou lá de sábado para hoje, lá no sítio. Tivemos tempos de comunhão ali, comendo, né? Tiveram algumas brincadeiras. Danilo trouxe a palavra ali para os adolescentes, para os juniores. Tivemos tempo de oração. Foi muito bom. Foi realmente muito bom. E isso edifica as nossas vidas. E são oportunidades onde essas atividades espirituais podem acontecer. Oração, leitura da palavra e tudo mais. Mas o que eu deixo para nós nessa manhã é que isso é fundamental. A presença de Deus, ela precisa ser real nos nossos lares, nas igrejas, nas casas. E o que vai nos levar a tocar a presença de Deus, quase que com as mãos. Eu não sei, os irmãos já passaram por essas experiências. Quando você ora muito, quando você tem uma vida de oração muito regrada, em alguns momentos parece que você está tocando alguma coisa. Parece que sua mão está tocando alguma coisa. Precisamos aprofundar as atividades espirituais a fim de termos mais relacionamento com Jesus. Amém? Eu vou terminar aqui abrindo em 1 Samuel, os irmãos podem me acompanhar também. Outro texto que é um dos meus preferidos, eu acho ele fantástico. Aqui no começo do livro de Samuel, o profeta Eli morre. Pum. Israel estava em guerra constante com os filisteus e o profeta Eli morre. E na batalha, os filisteus levaram embora, roubaram de Israel a arca da aliança.
E o que a Arca da Aliança representava, irmãos? A presença de Deus. Muitas vezes os israelitas levavam a Arca da Aliança em frente do exército, e a presença de Deus os acompanhava e eram vitórias maravilhosas. Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, naquela época a Arca da Aliança sumiu. Ninguém nunca mais viu a Arca da Aliança. Tem até um filme do Indiana Jones, não tem? Em Busca da Arca Perdida, é isso? Como que chama aquele ator? Harrison Ford, ótimo ator. Né? O que é? O filme mostra os nazistas atrás da Arca da Aliança. Olha que coisa maluca, né? O roteirista caprichou aí, né? Mas assim, a Arca da Aliança era algo muito importante para Israel. E a última menção que nós temos dela na Bíblia é quando João está tendo revelações sobre os últimos dias. E o céu se abre e João vê a Arca da Aliança no tabernáculo de Deus. Então, alguns dizem que Deus levou a arca aos céus. Outros dizem que ela está escondida nos montes de Israel. A gente não sabe. Mas o que interessa aqui é que a Arca da Aliança representava a presença de Deus e era um item muito poderoso e valioso. E Deus operava maravilhas através daquele negócio chamado Arca da Aliança. Isso aí não dá para refutar, era o que acontecia. E os filisteus na batalha roubaram a Arca da Aliança de Israel e tiveram a brilhante ideia de colocar a Arca da Aliança dentro do templo do Deus deles. No caso aqui, Dagon. Vamos ler o que aconteceu. Capítulo 5 de 1 Samuel. Os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. E tomando a Arca de Deus, os filisteus a colocaram no templo de Dagon, junto a Dagon. No dia seguinte, quando os habitantes de Asdod se levantaram de madrugada, Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta no seu lugar. Mas quando se levantaram de madrugada, no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da Arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre a soleira, restando apenas o tronco de Dagon. Por isso, até o dia de hoje, nem os sacerdotes de Dagon, nem todos os que entram no templo de Dagon em Asdod, pisam na soleira de Dagon. Versículo 6. Entretanto, a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod e seus arredores, e os assolou, afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram isso, disseram: que a arca do Deus de Israel não fique conosco, pois a sua mão pesou sobre nós e sobre o nosso Deus Dagon. A partir daí eles pegam lá e eles têm algumas estratégias lá, tentam colocar a arca em outras cidades, também não dá certo, acontecem as mesmas coisas, e no fim eles falam: vamos devolver a arca para Israel. Irmãos, a gente leu lá em Atos que se nós não conhecermos Jesus, nós não temos aquilo que é necessário para agir e viver uma vida com Ele, certo? A gente viu, Paulo conhecia Jesus, estava com o evangelho dentro dele, ele tinha autoridade. Aqueles que ouviram Paulo falando por bastante tempo, só conheciam superficialmente ou não queriam se envolver, não tinham a autoridade para vencer o demônio. Qual é a ferramenta que Deus nos dá para vivermos uma vida tranquila, entre aspas, porque sempre teremos aflições, é promessa de Deus. Mas qual é a ferramenta que o Senhor nos dá para vivermos uma vida tranquila e com autoridade para que os ídolos caiam por terra? Para que os demônios caiam por terra, qual que é a ferramenta? A presença de Deus.
O inimigo não resiste a uma casa mergulhada na presença de Deus. O inimigo não vai tocar a sua vida se a sua vida for cheia da presença de Deus. O inimigo não vai ter autoridade sobre a nossa congregação se ela for uma congregação cheia da manifestação do poder de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, que nos ensina, nos traz ao caminho. Precisamos da presença de Deus. Não podemos conhecer Jesus superficialmente. Não podemos frequentar uma igreja ou uma congregação apenas superficialmente. Nós precisamos estar de cabeça naquilo que Deus está fazendo hoje. É a única forma de termos a presença do Senhor e termos a nossa vida edificada pelo Espírito Santo. Amém? Não vamos, irmãos, o que eu falo aqui nessa manhã é: não fique na beirada. Não fique só na superficialidade. Se você identifica isso na sua vida, é tempo de arrependimento. É tempo de colocar diante de Deus e falar: Deus, eu não quero. Senhor, me tem misericórdia de mim. Eu não quero essa vida longe do Senhor. Eu não quero uma vida que apenas conhece o Senhor de longe, mas eu quero conhecer o Senhor porque os meus olhos viram o Rei. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ter um tempo de oração. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Se algo do que foi ministrado aqui hoje tocou a sua vida, fale com Deus agora. É o momento. As reuniões nossas, elas servem para isso. Não são um encontro apenas formal, mas é um lugar onde o Senhor pode operar. É um momento onde nós estamos em relacionamento com Ele, intenso com Ele. Amém? Senhor Jesus, nós te adoramos. Nós engrandecemos o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, de uma vida distante do Senhor, Deus. Jesus, opera em nós uma mudança, Deus. Nós queremos conhecer o Senhor profundamente. Nós queremos ter um relacionamento intenso contigo, Deus. Santo Espírito, que neste momento o Senhor possa batizar as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Com quem o Senhor é, com a verdade do teu evangelho, com a palavra que vem do trono de Deus. Senhor, nessa manhã nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, porque não podemos fazer nada por nós mesmos, Deus, mas o Senhor pode, em nós, operar aquilo que é necessário. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós queremos exaltar o nome de Jesus, nós queremos realmente que o Senhor não seja só a palavra que lemos ou que estudamos, mas que o Senhor seja a pessoa que nos atrai completamente à vontade do Pai. Deus, em nome de Jesus. Ele canta lá, Espírito Santo, Senhor, fale conosco, Deus, fala com cada um de nós. Cuida das nossas famílias, Senhor. Cuida das nossas casas, Pai. Nós não podemos, Deus, nós não podemos, mas o Senhor pode cuidar, Senhor. Tira de nós toda a depressão, Senhor. Tira de nós toda a ansiedade, Pai. Nos revela Jesus e nos revela Jesus na sua majestade, Deus. Assentado sobre o trono, no mais alto céu. É esse Jesus a quem nós nos prostramos nessa manhã. Espírito Santo, glorioso é o teu nome, Senhor. Deus Santo. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos traz direcionamento, nos corrige, nos leva até Jesus. Em teu nome, Deus. Amém, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Então, até o próximo final de semana. Durante a semana a gente tem as igrejas nas casas. Você está convidado a participar para aprofundarmos o nosso relacionamento. Amém? Deus abençoe, irmãos.